Legal, vou passar aqui para a irmã Janice, mas só dizer que é uma honra recebê-la na nossa igreja, né? Sei que já foi minha professora, então uma honra, e eu tenho certeza que hoje você vai ser tremendamente usada pelo Pai aqui. Graça e paz, amados. Marcelo e Kátia me deram aqui o grande privilégio de apresentar essa menina. Eu vi aqui na frente a Radassa, e essa, primeiramente, é a menina Sandra Sintra, que trabalhou com a jovem Janice, lá na Igreja Belo Horizonte. Ela sentiu vontade de ser do Ministério Infantil, falou comigo e começou a fazer parte, foi abençoadora, né? Isso faz alguns anos, né? Até 93, para os irmãos terem ideia. E depois, a jovem Cíntia, né, se formou em teologia, se formou em missiologia, né? E há 26 anos, ela exerce a profissão de neuropsicóloga. Ela é chamada pelo Pai, e eu sinto muita alegria de ter feito parte desse chamado. Então, hoje, para mim, irmão, talvez o Marcelo e a Kátia não tinham noção disso, mas é o meu legado consolidado através da vida dela nesse lugar. Eu tenho certeza que, como chamada que ela é, como serva do Senhor, ela vai ser grandemente usada por Deus. Eu gostaria de orar por ela. Estenda sua mão direita. Pai, muito obrigada pela vida da Sandra, Senhor. Muito obrigada pelo legado que ela representa na minha vida, mas muito mais que isso. Muito obrigada pela serva fiel que ela é. Pela serva, Senhor Deus, que tem construído uma história vitoriosa e valorosa na Tua presença. Agora eu te peço, Senhor Deus, que ela seja revestida de graça, autoridade e poder que vem do Seu trono, Senhor, para que essa igreja, Senhor Deus, que aqui se reúne, e a igreja que participa desse culto de forma online, Pai, que possa ser não somente impactada, mas influenciada, Senhor Deus, e transformada pela palavra da Tua filha. Te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu esqueci de apresentar o esposo dela, Osni, está aqui conosco, né? E ela vai falar das filhas, mas tenho certeza que Deus tem muito a falar através da sua vida. Que privilégio. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu vou começar fazendo uma coisa que eu aprendi e o Senhor me fez entender o quanto isso é importante. É a gente dar honra a quem honra. Eu pedi autorização para fazer, mas mesmo que ela não tivesse me dado autorização, eu faria do mesmo jeito. Nessa hora eu sou desobediente. Janice, como ela começou a dizer, ela, na verdade, foi ela que me escolheu, né? Foi ela que viu em mim, no Plínio, você falou que ia trazer água, mas você esqueceu do lenço. Preciso de lenço, Plínio. Essas semanas foram uma avalanche, desde o dia que ela entrou em contato comigo, foi uma avalanche de emoções e de memórias. E eu, enquanto adolescente, chegando ali na Igreja Belo Horizonte, com 14 anos, 14 para 15 anos, a Janice viu em mim, o que eu posso dizer para vocês, era o improvável. E ela colocou a ousadia que ela sempre teve, o discernimento que Deus colocou para ela, e ela me separou. Ela me separou para trabalhar com crianças. E eu dizia para ela, mas logo eu, que nada sei, tímida, eu era chucra de tudo, não dava conta de soltar meia dúzia de palavras sem ficar me escondendo dentro do meu umbigo. E ali ela descobriu, ela me viu e ela disse que eu estava liberada para ser instrumento nas mãos de Deus. E nessa mesma condição, alguns
anos, não chegou a dar um ano para frente, eu procurei o pastor Mauro. E aí, a outra pessoa que eu preciso falar. É um homem que é referência na minha vida. Se eu estou aqui hoje, foi porque ele me projetou mais ainda do que a Janice já tinha feito. E quando eu o procurei, eu pedi para ele, pastor, eu sinto no meu coração, eu sinto um desejo de servir, não sei como, mas eu sei que eu preciso me preparar. Eu gostaria de ir fazer seminário, eu gostaria de ter a oportunidade de fazer o seminário, mas eu não tenho a menor condições de pagar. Eu sou a típica adolescente que se converteu sozinha, que não tinha ninguém que me ajudava, que me levava da minha casa. Eu ia sozinha, chegava na igreja, caminhava um bom pedaço, quilômetros, para ir para a igreja sozinha, às vezes a pé, às vezes de bicicleta. Mas eu era sedenta, eu era muito sedenta da palavra do Senhor. E, como eu disse, a Janice me acolheu, e logo na sequência o pastor Mauro foi a pessoa que acreditou, e ele falou assim, se Deus está te chamando, quem sou eu para impedir? E aí ele me disse, vamos orar, e eu vou te encaminhar. Mas pastor, eu não tenho como pagar, eu mal tenho dinheiro para vir para a igreja. Ele falou assim, aquieta o teu coração, porque o Senhor vai prover todas as coisas. E assim foi, só que vocês não têm ideia, há 26 para 27 anos atrás, eu queria fazer teologia, e as mulheres faziam educação religiosa. E o pastor Mauro foi comprar uma briga por mim. E ele ele assumiu esse desafio de mandar uma jovem, moça, mulher, para o seminário para fazer teologia. Naquela época, estávamos indo em duas, éramos as primeiras que estávamos indo para fazer o seminário. E o pastor Mauro comprou essa briga. E era briga mesmo, meus irmãos. Muitos outros pastores foram contra, e o pastor Mauro dizia que ele estaria me dando todo o suporte para eu fazer o seminário. E ali eu pude ver como que aquele homem, orientado e direcionado por Deus, tinha entendimento e visão do reino. E ali ele me deu todas as condições. No segundo ano do seminário, eu cheguei para ele, pastor Mauro, recebi um convite de uma outra igreja para liderar os adolescentes. O senhor poderia me liberar para ir trabalhar nessa igreja? E aí ele disse, vai, aonde Deus te levar, você tem que ir. Para onde Deus te direcionar, você deve ir. E lá fui eu, embaixo da bênção do pastor Mauro. E ele, por mais que eu estivesse em outro ministério, eu sei que ele fez de tudo para que o seminário não fosse impedido de receber os pagamentos, e ele conseguiu um mantenedor. Eu sei que foi ele que fez isso. Ele nunca me contou, mas eu sei que foi ele que fez isso. Esse é um homem que, para mim, sempre foi e sempre será uma grande referência na minha vida. Se hoje eu aqui estou, foi porque duas pessoas acreditaram no meu chamado, no chamado que Deus fez para com a minha vida. Foi a Janice, que me recebeu enquanto adolescente, e o pastor Mauro, que me encaminhou, e muitas vezes me cuidou. Eu era tão curiosa, tão sedenta da palavra, que tinha domingo que eu chegava, eu acho que ele já via eu apontando lá no portão, e ele falava assim, lá vem ela com as perguntas dela. Mas ele era amoroso, porque ele falava, ele sempre me dava uma resposta. E quando ele não tinha resposta, ele falava, eu vou estudar, e eu vou te dar essa resposta no próximo domingo. E assim ele fazia. Nunca me deixou sem uma resposta sequer. Então, eu louvo a Deus pela vida dessas duas pessoas, Janice e pastor Mauro. Pessoas que, para mim, fazem parte da minha história e de quem eu sou hoje. Eles são responsáveis por isso. Portanto, se alguma coisa acontecer de errado, vocês vão conversar com eles, com a Janice, tá? E vocês, na eternidade, vocês cobrem do pastor Mauro. Tá bom? Continuando aqui, como eu tinha dito para vocês,
existem algumas coisas que eu aprendi, e uma das coisas que me marcou muito nos últimos meses, né, nos últimos anos, na verdade, foi o aprendizado da pandemia. Quantos de nós ficamos completamente impedidos de cumprimentar, de ter um contato, de poder falar, de poder abraçar, de poder perguntar como que as coisas iam, de ir na casa do irmão, comer um pedaço de bolo, tomar um café, orar com o irmão? Nós passamos um período muito difícil. E aí a gente supera essa fase, superamos com muitas perdas, com muitas dificuldades, com muitas lutas. E aí nós nos encontramos aqui na igreja, e quando nós proferimos uma palavra de cumprimento, de bênção, nós expressamos isso de uma maneira muito qualquer, de uma forma muito despretensiosa. E aí Deus falou comigo: aonde você colocar os teus pés para falar da minha palavra? E isso foi Deus quem falou comigo, tá, irmãos? Você vai resgatar a memória dos seus irmãos, do quanto nós precisamos ser gratos, porque nós estamos aqui hoje, porque o Senhor quis que nós estivéssemos, e nós temos propósito para cumprir. Então, nós temos que ser gratos, porque nós estamos com fôlego de vida, e temos algo a se cumprir enquanto propósito. Então, quando você for saudar a sua igreja, quando você for saudado por um irmão, eu gostaria que você fizesse como se fosse a última oportunidade da sua vida. E aqui eu quero convidar os irmãos, mais uma vez, eu quero cumprimentar esta igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. É isso, irmãos. Daqui para frente, vocês não esqueçam, nos foi dada uma oportunidade, e nós temos que dar conta dessa oportunidade, cumprindo com o nosso propósito. Aqui nós não estamos à toa. Aqui nós estamos para cumprir com um propósito, com uma missão. Continuando, então vamos lá. Antes de dar início à palavra que me foi dada, quero agradecer também ao casal, né, que me deu a oportunidade de estar aqui, a Kátia com o Marcelo, que são os ministros da família, é isso, né? Obrigada pela oportunidade que vocês me concederam. Quero agradecer também ao pastor Manuel Neto pela confiança que deu, né, a oportunidade também de estar aqui. Sei que ele não está esta noite aqui, mas foi dada essa permissão. E eu quero começar com uma oração. E eu gostaria de convidar todos vocês a nos dirigirmos a Deus. Pai, nós ainda estamos na Tua presença, com um coração, Senhor Deus, quebrantado, contrito, Senhor Deus, sabendo que o Senhor nos deixou estar aqui, Senhor, neste dia, nesta noite, neste santo lugar, para poder Te exaltar, para poder Te adorar, para poder Te bendizer, Senhor Deus, para proferir, Senhor Deus, que santo, santo, santo é o Senhor. E que o Teu amor, Senhor Deus, prevalece sobre todas as coisas. Não há condição humana, Pai, que aconteça ou que ponha a mão nas Tuas coisas. Portanto, Senhor Deus, fala conosco nesta noite, direciona, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para esta igreja, abra os corações, a mente, o entendimento, ó Pai, dos Teus filhos, das Tuas filhas, para que a Tua palavra, Senhor Deus, tenha terreno fértil, Pai, e tenha condições de germinar ao longo, Senhor Deus, desta noite, ao longo dos dias, Senhor Deus, até a Tua vinda, ó Deus. Por isso, Pai, sê conosco nesta noite, nos conduza, Senhor Deus, a um lugar de encontro contigo, onde a Tua palavra vai ser única e verdadeira, Pai, e acima de tudo, Pai, transformadora, salvadora, como já foi dito aqui nesta noite. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu fui convidada para falar sobre um tema que, a princípio, é um tema desafiador, né? É tempo de restaurar os fundamentos da maternidade. Mas, para falar em fundamentos da maternidade, nós precisamos entender em que momento que nós estamos, em que momento nós nos encontramos enquanto uma sociedade. É fato que a nossa sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade que mudou, né? As configurações familiares mudaram, o estilo de vida das mulheres também mudaram, mas
mais do que essas mudanças que vêm acontecendo na sociedade, nós temos que entender que o propósito original de Deus, ele permanece o mesmo e é para todo sempre. Toda e qualquer mudança que a sociedade vem sofrendo e trazendo para nós como medida de mudança de comportamento, de estilo de vida, essa medida não está de acordo com aquilo que o Senhor tem separado para nós. É fato que as mulheres estão buscando, estão em busca de realização profissional. Esse é o momento que nós estamos vivendo. As mulheres estão sendo cada vez mais instigadas e desafiadas a estarem no mercado de trabalho, buscando o seu lugar de reconhecimento, o seu lugar de realização profissional, de colocação como pessoas que têm potencial para contribuir com essa sociedade. Isso não tem a menor dúvida, essas são as mulheres. Se nós pararmos para ver o contexto cristão, tudo aquilo que foi realizado, a mulher estava o tempo todo presente, estava atuando e atuante na história da igreja. E agora não seria diferente. Porém, o que nós temos que tomar cuidado e entender é que, muitas vezes, as consequências que estão vindo em virtude dessa cobrança, desse lugar que a mulher precisa ocupar, enquanto mulher de negócios, enquanto a profissional que é gerente, que é diretora de uma empresa, que é CEO, é um lugar que muitas vezes faz com que ela precise negligenciar, em alguns casos, ou mesmo não escolher viver determinadas posições e determinados papéis na sociedade. Isso caracteriza para a gente que também esse mesmo mercado de trabalho que reconhece essa mulher como alguém competente, alguém que consegue trazer o resultado para a organização, vai cada vez mais explorar essa mulher e vai dizer que essa mulher, ela é essencial no mercado de trabalho. Percebem a situação como que acontece? Nós somos colocadas num lugar e estamos sendo reconhecidas por estarmos assumindo esses lugares. Mas isso, ainda assim, nós temos que rever se isso é viável, se isso é aprovado e se essa escolha é a melhor escolha que nós podemos estar fazendo. Não estou questionando, não estou dizendo que as mulheres não devam ir, mas nós precisamos prestar e avaliar se é o devido tempo, se é o devido momento. E como nós estamos desempenhando esses papéis. Se, por um acaso, eles não estão nos impedindo de executar outros papéis que são prioridade na nossa vida. Quando eu falo isso, eu também estou falando para as jovens, as jovens que aqui estão, não são só para as mulheres que são mães, são as mulheres jovens, solteiras. E aí o que acontece? Esse mesmo cenário social, moderno, contemporâneo que nós temos, tem falado para nós, mulheres, que nós precisamos cada vez mais postergar o tempo em que nós vamos ter filhos, o tempo em que nós vamos casar. Esse mesmo tempo que nos é colocado, que nós devemos rever, que vai empurrando lá para frente, há 40, 45 anos, nós podemos até já rever que podemos casar, e com seus 45, 46 anos, podemos pensar em ter o nosso filho. Ok, são possibilidades que nós podemos considerar como possíveis, mas nós temos que entender aonde que nós vamos chegar dessa forma. O lema, cada vez mais, o estilo de vida da mulher tem colocado ela numa maternidade solo também. O homem sai de cena e a mulher exerce um papel solo da maternidade. Mais uma sutileza que nós precisamos prestar atenção. Não estou aqui, de forma alguma, julgando ou mesmo questionando aquelas mulheres que, porventura, passaram por situações em que são mães solteiras ou que têm seus filhos sozinhas, que estão criando seus filhos. Nunca vai ser essa a nossa posição de julgamento, em hipótese alguma.
mas nós estamos vendo aqui uma escolha genuína de mulheres que desejam não casar e serem mães sem a figura paterna, sem a figura do pai. É possível? É o que nós estamos vendo acontecendo. O lema da atualidade é: precisamos criar nossos filhos para o mundo. Quantos de vocês já ouviram falar disso? Precisamos criar os nossos filhos para o mundo. Bastante gente, né? Eu tenho algumas ressalvas com essa colocação. Eu vou passar aqui, eu quero compartilhar com vocês. Nós fizemos essa contextualização. Agora eu quero fazer um quiz com vocês. As mães que estão aqui presentes, tá? Quando vocês disseram que estavam grávidas, o que as pessoas disseram para vocês? Que a maternidade era algo mágico, maravilhoso, espetacular, tremendo, excepcional, tudo de bom, que seria um prejuízo, você não teria mais tempo para si, e que você tinha que aproveitar para dormir, porque acabarão suas noites de sono. Quem ficou na 1? Quem que ficou na 1? Pouca gente. Quem ficou na 2? Pouca gente. Quem ficou na 3ª? A maioria, né? A maioria ficou nessa condição. Aproveita para dormir, que daqui para frente acabarão suas noites de sono. Tá? Eu queria voltar, eu esqueci de uma coisa importante. No primeiro slide, por favor, eu esqueci de apresentar minha família para vocês. A Janice esqueceu e eu acabei esquecendo na sequência também. Meu marido está aqui, o Osni, gostaria que ele ficasse em pé. Ele não queria, ele estava gostando. Aqueles são meus filhos, Letícia, Rebeca e Luiz Renato. Letícia tem 24 anos, Rebeca 19 e Luiz Renato tem 17 anos. Eu e Osni vamos fazer 27 anos de casado mês que vem. Né? Casamento romântico de flores e borboletas. Sim? Vocês não estão vivendo isso? Gente, vou fazer um intensivão com vocês, para vocês receberem disso. É claro que não, gente. Isso não é vida real, né? Não temos isso. Vida real é luta, é provação, é perdão, é discussão, renova voto aqui, né? Levanta acolá. Esse é casamento, isso é vida real. História de Hollywood cabe lá em Hollywood. Aqui nós vamos falar de vida real, tá? Voltando, então, desculpa que eu esqueci de apresentar minha família. Então, assim, para mim também não foi muito diferente. Quando eu recebi a notícia de que eu estava gestante, que eu estava grávida pela primeira vez, o que veio? Veio a historinha, né, as famosas irmãzinhas, queridas, agradáveis, né, que vinham falar assim: aproveita, que agora acabou a sua felicidade. Eu falei: nossa, aproveita que você não vai dormir mais, com coisa que eu vivia dormindo. Né? E aí vai, e aí várias palavras e várias frases. Mas, então, o que nós temos que entender daquilo que Deus tem para nós? Tá? Pode colocar o próximo slide, por favor? Eu ia passar por aqui, mas... Aí. Como foi para você... Quando você viu pela primeira vez o ultrassom de seu bebê, ainda sendo gerados nos primeiros meses de vida em sua barriga, o que você sentiu? Como é que você recebeu aquele primeiro sonzinho do coração batendo? Quais foram as suas emoções? Quais foram as lembranças? Né? O que te despertou? Para onde você foi? Para que lugar que você foi? Algumas pessoas falam assim: eu não senti muita coisa, não. Na verdade, vida que prosseguiu. Né? Alguns falam que fiquei, como foi o meu caso, já sabia que estava grávida porque comecei a passar mal. Comecei a ter enjoo, vômito, não comia, não dava conta de ficar em pé direito. E alguns passaram assim a gestação, né? No meu foram os 3 desse jeito.
Fiquei tentando, né? Tentei o segundo para ver se ia ser diferente. Tentei o terceiro para ver se vinha diferente. E nada, tudo a mesma coisa. Falei assim, então acho melhor a gente parar, né, amor? Brincadeira. Eu queria 4. Mas eu tive algumas experiências na segunda gravidez, quase morri. Na verdade, tive uma experiência sobrenatural de morrer, de estar morrendo, e o Senhor me deu a oportunidade de voltar. Um dia eu ainda conto essa história para vocês. Mas foi uma experiência única e marcante para a minha vida e para a minha família. Mas, apesar de tudo isso que nós estamos falando, que acontece com as nossas experiências pessoais, como mulher, como pessoa, a palavra de Deus nos chama para um reposicionamento. De cuidar dos nossos filhos para outras pessoas. Nós não podemos negligenciar nem transferir a nossa responsabilidade de cuidar de cada um deles, daqueles que o Senhor nos deu. Deus desejou compartilhar conosco o ato da criação no processo da maternidade, gerar filhos. Percebam bem, irmãos e irmãs, Deus não tinha necessidade alguma, não dependia absolutamente de ninguém para Ele criar qualquer vida, certo? Certo? Deus não precisava, de forma alguma, de ninguém. Deus poderia simplesmente chegar aqui, eis que eu crio a mulher, e criava a mulher. Eis que eu crio o homem, e criava o homem. Ele não é o nosso Deus Todo-Poderoso? Mas Ele decidiu dar à mulher o grande privilégio e oportunidade dela ter a condição criativa de gerar. Deus nos deu essa grande oportunidade. E quando Ele fez isso, Ele nos convidou para a gente desfrutar de algo maravilhoso, de algo tremendo, que é estar no processo criativo, no processo de gerar uma vida e de poder trazer vida para onde? Para o mundo? Agora há pouco nós não acabamos de dizer que nós criamos os nossos filhos para o mundo? Não. Deus nos deu essa condição de nós gerarmos filhos para que esses filhos fossem pessoas que fizessem diferença no mundo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que não existe nenhum tipo de erro, nenhum tipo de equívoco na sua existência. Deus desejou a sua existência. Nada nem ninguém pode dizer o contrário para você. Se você está aqui, é porque Deus desejou a sua existência. Não permita que ninguém venha confundir ou qualquer emoção venha te distrair dizendo o contrário disso. Isso é tão verdade que a gente precisa se apropriar de tal forma que, eu vou até compartilhar com vocês, eu pedi autorização para fazer isso. Uma paciente, alguns meses atrás, ela chegou no consultório e, mas muito entristecida, ela falou assim, eu estou arrependida de ter orado e pedido para Deus um irmão. Eu não entendi aquilo. E eu perguntei, por quê? Porque eu pedi para Deus, porque eu me sentia sozinha, eu queria um irmão. E depois de 10 anos, veio um irmão para ela. E aí ela falou, desejosa de que ela seria, né, e receberia uma companhia, que teria alguém para desfrutar junto com ela, da alegria de ser filho. E o que ela presenciou foi que, na vida familiar dela, o sofrimento que ela tinha, porque o pai era uma pessoa ausente, ele era provedor, mas ele era um pai ausente, era um pai que não atendia às suas questões emocionais, não atendia às suas questões espirituais, não atendia às suas questões afetivas. E, conforme ela foi vendo o irmão dela crescendo, ela começou a se culpar. Deus, por
que o Senhor foi me ouvir? Por que o Senhor foi me atender? O meu irmão está sofrendo as mesmas coisas que eu sofri. Meu pai nos despreza, meu pai não tem tempo para a gente, meu pai não cuida e minha mãe não sabe o que fazer. Minha mãe ora e as respostas não vêm. E eu pedi tanto e o Senhor me deu ouvido e me deu esse irmão. Quando ela abriu o seu coração e falou sobre esse sentimento de culpa, eu virei para ela, e eu vou falar para vocês que foi assim mesmo, eu virei para ela e disse, você pode até ter desejado o nascimento do seu irmão, mas antes de você, Deus já tinha planejado ele e projetado ele antes da fundação do mundo. Então, você orando ou não, Deus o estaria encaminhando para a sua família. Ele existiria. Vocês conseguem entender que o que Deus tem em termos de vida, em termos de existência, já estava determinado? Ninguém é um engano, ninguém foi um acidente de percurso. Todos nós fomos desejados, todos nós fomos planejados. Bom, vamos então entender, agora entrando no que a palavra de Deus nos diz. Essa mesma mulher que está sendo bombardeada por uma cobrança de mercado de trabalho, uma cobrança de dar conta da casa, de dar conta do apoiar os filhos, né? É uma mulher multitarefa. Essa mesma mulher não é somente a mulher que gera no útero, é uma mulher que gera no coração. Eu conheço, e aqui com certeza devem ter mulheres que são mães de coração. E elas geram tanto quanto uma mulher que gera no útero. Esse processo de gerar filhos, ele nasce primeiro no coração. Quando isso não acontece, nós desviamos um percurso. E o que eu quero dizer para vocês? O útero, ele representa o primeiro estágio do cuidado, do processo de cuidar que a maternidade exige. E o cuidar começa numa dimensão espiritual, numa dimensão física, numa dimensão emocional e numa dimensão espiritual. Esse cuidado, se vocês pararem para perceber, o quanto que a mulher ela consegue concentrar para dentro dela esse processo geracional, de geração. Quando ela faz isso, ela está retendo, ela está guardando, ela está protegendo. Nem sempre isso é um processo natural, porque vai depender muito da história de vida de cada mulher. Cada um tem uma história. Se eu perguntar para vocês, qual é a principal referência para você de mulher? Qual é a principal referência de mãe para você? Vai ser a sua própria mãe? É a sua própria mãe? Para mim é. Para mim é minha própria mãe. Mas tem pessoas que não é. Tem pessoas que é uma tia, uma avó. Tem pessoas que é uma madrinha. Tem pessoas que é uma vizinha. Né? E assim nós estamos com os nossos registros emocionais que vão ao longo da vida nos marcando. Então, essa mulher, no seu processo gestacional, tente não rir, tá? Essas são as crianças quando elas entram na nossa vida. Elas nos dizem que pode acontecer alguma coisa fora daquilo que está planejado. Não é? Ninguém passou por isso em casa. Foi tudo muito certo, muito organizado, né? Tem 2 semanas que eu estou acompanhando 2 mães. Elas tiveram bebê faz pouco tempo. Elas fizeram todos os cursos que vocês imaginarem de maternidade. Todos os cursos, né? Que era ofertado. Curso de amamentação, curso de parto natural, curso de regulação do sono, rotina do sono, enfim, todos os cursos que eram possíveis, ela fez. As 2 fizeram. E as 2 voltaram para o processo de terapia, dizendo que, meu Deus, o que é isso?
nada funciona, nada deu certo, nada acontece lá em casa. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu esqueci de fazer alguma coisa? Na verdade, nós estamos passando por um momento na história onde dois fenômenos estão acontecendo conosco. E, principalmente agora na pandemia, isso ficou cada vez mais evidente. Quem já ouviu falar de infodemia? Alguém já ouviu falar de infodemia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Infodemia. O que é infodemia? É o excesso de informação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu e classificou a infodemia em 2020, que é um excesso de informação, algumas precisas e outras não, ou seja, algumas verdadeiras e outras não, que torna difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Só que aí surgiu um outro termo, infotoxicação. O que é isso? Alguém já ouviu falar de infotoxicação? Já ouviram falar? Uma ali? Porque é um termo mais recente. O que é isso? A gente está intoxicado de informação. É tanta informação que a gente não consegue processar, não tem um cérebro que consiga absorver a quantidade de informações ao mesmo tempo. Do que essas duas gestantes passaram? Excesso de informação da maternidade. Elas colheram tanta informação teórica, tanto conteúdo teórico, que durante a gestação elas não conseguiram processar tudo, mas estava tudo muito solto e tudo muito sem conexão. Então, isso trouxe para elas agora, que era o momento delas usar essas informações para pôr em prática, trouxe o que para elas? Angústia, desespero, né? Trouxe para elas a falta de conexão. Para que serve, então, tudo aquilo que eu li? Para que serve o tempo que eu gastei? Para que serviu os cursos que eu paguei? Tudo que eu gastei. Então, vamos lá. Continuando aqui, agora nós vamos partir. Tudo isso era para a gente fazer uma breve introdução. Agora nós vamos entrar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu vou convidar vocês para abrirem. Ah, tá. Isso aqui é uma coisa importante. É verdade que muitos de nós ficamos com as nossas mentes, tá, permeada por dois polos, duas extremidades, que são extremamente perigosas sobre a ideia de ser mãe. Uns romantizaram e outros idolatraram a figura materna da mãe. No outro polo, alguns demonizaram e exorcizaram a figura materna na vida da mãe. O que isso quer dizer? Uns foram para um lado extremo, de achar que era tudo lindo, maravilhoso, tanto a maternagem, né, quanto o processo de ser filho dessa mãe. Outros idolatraram, e idolatram até hoje a figura materna. Isso é muito sério, porque isso atrapalha relacionamentos e atrapalha a vida conjugal. Por outro lado, nós temos o outro ponto, que é demonizar a ideia de mães que são mães que não acabam atendendo às necessidades de uma criança, acabam não atendendo às necessidades de um adolescente, acabam não atendendo às necessidades, né, mesmo de um jovem adulto. Do que nós estamos falando? E aí querem tirar essa mulher da vida, do contexto e do processo de desenvolvimento. Ok, então vamos lá. O que a palavra de Deus nos diz? Eu gostaria que vocês abrissem lá em Deuteronômio, capítulo 6. Nada do que eu vou falar aqui é novo. Vocês já ouviram isso. Só que nós vamos falar de uma forma mais prática. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 7. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 7. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos lá. Por que falar, né, de palavra? Por que falar de estar falando da palavra do Senhor? Porque, na verdade, a maternidade, ela parte do primeiro princípio, que é você, mulher, precisa apresentar Deus para seu filho. Você, mulher, precisa apresentar Deus para o seu filho. O que isso representa? O que isso significa? Isso não é responsabilidade de avô e de avó, de tio, de tia, muito menos da igreja, tá? A igreja, ela é importante para sedimentar o que você ensinou em casa. Isso é responsabilidade da igreja, sedimentar o que você ensinou em casa. Não é a igreja que vai ensinar os princípios, os valores da palavra de Deus. É por isso que você precisa ter intimidade com Deus. Você deve falar de Deus como se fosse alguém íntimo a você. Você deve mostrar que você tem interesse por Ele, que você tem experiências, que você tem o que contar. Você se apresenta diante desse mesmo Deus como figura de pai, não só a figura de Deus. Então, a mulher, na maternidade, no processo da maternidade, é ela que apresenta a figura de Deus. É ela que aproxima o filho do pai humano. Se esse pai humano não existe, ela vai apresentar para quem? Para Deus Pai. Quando que isso acontece? Quais são os momentos que isso pode acontecer? Você é a principal responsável pela vida espiritual do seu filho. Isso não tira a responsabilidade dos homens, mas você é responsável por isso. Por quê? Porque aqui falam de uma condição que é muito importante, que é o lugar da mesa. Vocês já ouviram falar do tempo de mesa? Alguém pratica aqui o tempo de mesa? Quem pratica o tempo de mesa? Momento da mesa, missão da mesa. Muito bem. Já tem gente que conhece isso como prática. E isso deve ser contínuo. Isso deve ser constante. O que é esse tempo de mesa? O que é esse tempo de mesa? É onde nós vamos estar com os nossos filhos, olhando para eles, conversando com eles, escutando quais são as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas necessidades. E quando eu falo ouvir, eu vi aqui, já passei meus olhos aqui, vi alguns jovens, é ouvir esse jovem que está aí, esse jovem que discorda da gente, esse jovem que questiona essa palavra, esse jovem que está sendo bombardeado por várias perguntas e vários questionamentos que o mundo tem mostrado para ele de forma diferente. Então, quando eu falo para você que você precisa do tempo da mesa, é esse tempo de estar desejoso e desejosa, né, de entender quais são as lutas do seu filho, sem julgamento, sem aquele uso da Bíblia como se fosse chicote. Esse tempo de mesa não é para isso. Esse tempo de mesa é para você ter condições de olhar para dentro do seu filho, da sua filha, e saber ver quais são as angústias, quais são as lutas que ele tem passado. O quanto ele está sendo bombardeado com tanta informação e tanto conteúdo que eu e você não tivemos dificuldade, mas eles estão tendo. Porque hoje tudo pode, hoje tudo é válido. Por que a regra? Se a gente pode viver sem regra. Mas a regra é um princípio que lá no Éden a gente já entendeu. Foi desfeito. A regra foi encerrada quando nós não aceitamos a regra. Então, é uma tendência natural do ser humano. Nós queremos questionar a regra.
aqui não seria diferente. Por que você não quer ouvir seu filho? Você ouve seu amigo lá na oficina, você, mulher, ouve a sua amiga vizinha, quando vai contar alguma conversa, às vezes, não tão edificante, né? Não, você viu a roupa da irmã? Você viu que ela veio na igreja, chegou atrasada e saiu primeiro do que todo mundo? Então, às vezes, você está perdendo tempo com isso, mas não quer parar para ganhar tempo com seus filhos. E quando eu estou falando isso, eu estou falando em qualquer idade, tá? É para qualquer idade. O tempo de mesa não tem idade. Não tem idade. É tão interessante que eu quero contar para vocês uma experiência pessoal. Eu gosto de ter o tempo de mesa. Eu não sou das melhores donas de casa que cuida de fazer uma mesa muito bonita, mas eu gosto de organizar a mesa, eu gosto da mesa limpa, eu gosto da mesa organizada, eu gosto de colocar um jogo de prato, eu gosto de colocar um jogo americano. Eu gosto que todo mundo vá para a cozinha para cozinhar, todo mundo ajuda de alguma forma. E nesse momento a gente está conversando, a gente está fazendo trocas. Ali eu fico descobrindo várias coisas, eu vou acessando o coração dos meus filhos de forma que é gostoso. E alguém falou aqui do tempero. Cadê o tempero? Cadê as irmãs com o temperinho? Levanta aí o temperinho, nós vamos ungir esse temperinho. É verdade, quem teve essa ideia, brilhante ideia. Sabe por quê? Porque a memória afetiva, ela vem acompanhada também da memória palatar. Ela não vem acompanhada só daquele momento, enquanto fato, enquanto episódio. Ela vem acompanhada de cheiro. A comida tem que cheirar bem. A comida tem que ter gosto saboroso. E a gente vai construindo uma memória afetiva que não vai desconectar de você no que diz respeito a eu quero ser envolvido por esse sabor, eu quero ser envolvido por esta presença, por esse tempo de qualidade. E aí eu quero compartilhar algo com vocês. Isso para mim é tão importante, porque eu colhi frutos desse tempo. A minha filha mais velha, Letícia, um determinado dia a gente estava em casa, só eu e ela lanchando na mesa, na cozinha, e a gente começou a conversar, tal, e a gente começou a entrar em assuntos da palavra de Deus. E aí, num determinado momento, eu comecei a falar para ela, filha, a nossa experiência com Deus ela é única. Se você não tomar uma decisão no sentido de dizer que você quer que Deus faça parte da sua vida, da sua história, ele vai estar participativo da sua vida, mas ele não vai invadir a sua privacidade. Ele não vai arrombar o seu coração. Ele não vai ser indiscreto com você e se posicionar lá dentro a ferro e fogo. É preciso que você queira estar servindo e andando, conhecendo, aprendendo de Deus. E aí ela falou assim, mãe, mas isso parece tão distante. Eu falei assim, o culto vai acontecer só no final de semana. Eu falei, filha, não. Aqui é lugar para isso. Aqui é um culto. Esse momento que nós estamos aqui, falando do Senhor, que nós chamamos a presença dEle para que Ele fosse, né, o principal motivo daquele momento, daquela conversa, ali já era um culto, ali era um momento de adoração. E eu falei, filha, não perca a oportunidade. O Senhor te deseja, o Senhor deseja te conhecer, o Senhor deseja estar vivendo com você, Ele quer você por completo, e Ele quer te dar algo novo, algo diferente. Você aceita, filha, Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você quer Ele como Senhor e Salvador? Você não pode tê-lo na sua vida como o Deus do seu pai e da sua mãe. Mas você precisa saber o que você quer na sua vida. E ali ela falou, mãe, eu aceito, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. E ali nós fizemos uma oração de entrega. E aquela foi a experiência dela e a minha experiência de saber que não precisava que o pastor chegasse e fizesse o apelo aqui na frente da igreja. Eu era a autoridade na vida dela. E aquilo aconteceu. E nós desfrutamos e desfrutamos até hoje
dessa decisão que ela tomou na vida dela. Mas por quê? Porque nós não podemos seguir um evangelho, uma palavra de Deus engessada. Nós somos livres, e essa liberdade que Deus nos dá é a liberdade em volta da mesa. A mesa que serve para cultuar, uma mesa que serve para desabafar, uma mesa que serve para perdoar, uma mesa que serve para salvar. Percebem que nós não podemos abandonar nenhum tempo. A todo tempo nós podemos alcançar o coração dos nossos filhos? Continuando aqui. Segundo momento e segunda palavra. Qual que é o próximo fundamento? Nós precisamos transmitir bases emocionais edificadoras para os nossos filhos. Abram a Bíblia de vocês lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Verso 26 a 38. Diz assim, o nascimento de Jesus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Do que nós estamos falando aqui? Por meio dos valores como confiança, obediência, determinação, ousadia e fé em Deus, Maria foi instrumento de Deus. Nós estamos falando aqui de uma estrutura emocional. Aproximadamente, ela devia ter de 12 a 14 anos, pela questão cultural da época. Maria era uma adolescente. Como todo adolescente, nós temos as nossas inseguranças, as nossas instabilidades emocionais. Faz parte, até porque, falando agora como neuropsicóloga, o cérebro do adolescente, ele ainda está em desenvolvimento, e espantem-se que os últimos estudos dizem que a última região do cérebro, a parte pré-frontal aqui, ela para de desenvolver por volta dos 30 anos. Então, a adolescência vai até os 30 anos. Jesus! Acreditam? Então nós estamos com um problema sério aí. Se a adolescência vai até os 30 anos, o que a gente vai fazer, gente? Vamos ter que estender, cadê a Janice? Arrumar a sala dos adolescentes, rever a sala dos jovens. Né? Por quê? Porque é um cérebro que ainda está em formação. As questões emocionais ainda estão sendo estruturadas também, porque os processos de conexão neuronal ainda não têm base pré-frontal suficiente para dar para ele condições de fazer escolhas, de tomar decisões. Né? Agora, pensa Maria aqui. Ela, numa condição cultural da época, que ela tinha tudo para ser o quê? Banida e provavelmente até morta, né? Da sociedade. Mas o que aconteceu? Ela aceitou o desafio. Houve o quê? Uma organização emocional para essa adolescente. E ela cumpriu com aquilo que estava proposto para ela. Mas o que isso significa? Isso significa que nós, enquanto mães, precisamos dar
também condições emocionais, condições sentimentais para que os nossos filhos se desenvolvam, para que eles possam dar continuidade naquilo que cabe a eles dentro da vida deles. Essa segurança tem que vir de nós. Não é o quanto eu falo, é o quanto eu vivo. Não é o quanto eu me organizo emocionalmente. Sabe aquela mãe histérica que sai dentro de casa batendo porta, que sai brigando com todo mundo, que sai xingando? Sabe essa mãe? Ela promove o quê para aquele lar? Que estrutura emocional ela proporciona? Né? Agora, isso não quer dizer que a mãe, que também é boazinha, quietinha, mansa, suave, que ela também é uma mãe equilibrada. Às vezes, essa mãe ela acaba sufocando demasiadamente porque não ensina também um filho a lidar com determinados sentimentos que são desafios nossos, como, por exemplo, a raiva. Podemos sentir raiva? Podemos sentir raiva? Sim, e devemos e vamos sentir raiva. Sabe por quê? Porque é da natureza, faz parte da nossa condição. É um dos nossos sentimentos básicos. Então, nós vamos sentir raiva. O que nós não podemos fazer? Se irar? Nós não podemos matar, nós não podemos xingar, nós não podemos esfaquear. A gente não pode fazer isso. Mas a raiva, ela vai vir como uma forma de despertar na gente uma medida de atitude, de ação. E essa ação ela tem que ter um alvo para ser alcançado. Por exemplo, vou contar uma historinha que eu conto para os meus pacientes. Prestem atenção aqui comigo. Vocês estão passeando, todo mundo conhece o Parque das Nações Indígenas? Ok. Vamos lá. Vocês estão passeando lá no Parque das Nações Indígenas, ali próximo do lago, certo? Estão lá com o grupo da igreja, passeando, se divertindo, tal. De repente, você olha para o lado e vê um garoto com um filhotinho de cachorro, jogando um filhotinho de cachorro lá no meio do lago. O que vocês sentem? Raiva, né? O que você faz? O que você faz, gente? Pega o guri e joga também lá para dentro do lago. Ó, irmão aqui, quem dá mais? O que vocês fazem? Vai procurar a mãe desse guri. Quem é a mãe desse guri? Ó, a irmã foi mais longe lá, hein? Vamos exortar a mãe. O que vocês fazem? Vamos lá, tem 3 grupos de pessoas, tá? Tem aquela pessoa que vai para cima do garoto, vai brigar com o guri, vai xingar, né? Não, o primeiro grupo é esse, que vai para cima do menino, vai xingar, vai perguntar cadê a sua mãe, né? Você não pensa, garoto, o que é isso? Vou chamar alguém para dar conta de você, tá? O segundo grupo é aquele grupo que vai falar assim, meu Deus, eu vim aqui para me distrair e tem que passar para ver uma cena dessa? Não, eu vou embora, não vou ficar mais aqui não. E ainda indo para casa, encontra com a vizinha e fala, vizinha, você não sabe, eu estava lá no parque, distraindo lá e vi um menino jogando filhotinho de cachorro lá no lago. Pensa, não é um negócio de dar raiva mesmo, pegar um moleque desse, arrancar a orelha fora? Ela ainda vai lá e instiga a raiva da outra pessoa. Né? E o terceiro grupo vai fazer o quê? Vai lá dar um jeito de salvar o cachorro. Não é? Por quê? Porque o cachorro que é o motivo da raiva. Certo? Então, a gente tem que canalizar para ir salvar esse cachorro. Eu não sei nadar, vou pegar um galho, vou chamar alguém, vou convidar outra pessoa para ir lá nadar e buscar o cachorro. Enfim. Então, a raiva ela tem a sua importância. O que é errado? Eu não saber canalizar a raiva para conduzir de uma forma correta. Voltando aqui. Então, nós, como mães, precisamos entender que Deus nos escolheu, por meio da maternidade, para vivermos experiências únicas, singulares e individuais.
Por quê? Porque filho é único, é singular, é individual. Maria se torna mãe, mas ela, acima de tudo, ela se torna protagonista da salvação. Nós estamos falando de uma maternidade que salva, de uma maternidade que cuida das emoções, mas é uma maternidade que salva. Alguém aqui, o casal ali que veio falar sobre oração, intercessão pela família, vocês disseram algo que estava dentro da minha mensagem, que é salvação. A tua maternidade, ela não existe a não ser para salvar vida. A não ser para salvar vida. E a condição de Maria aqui foi exatamente essa. Eis que eu aceito o desafio, porque eu quero que por meio de mim vidas sejam salvas. A nossa maternidade salva vidas. Seja uma mãe que salva vidas. Proporcione estrutura emocional para que seus filhos sejam salvos e não sejam amarrados emocionalmente e se distanciem da presença do Senhor. Você é o principal canal de salvação para o seu filho. E, por último, incentive seu filho a ser fiel a Deus e cumprir seu chamado na obra de Deus, aonde Deus colocá-lo. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 1. Versos 5 e 7. Diz assim. Aqui é Paulo falando a Timóteo a respeito do chamado dele. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Recordo-me da sua fé não fingida, ou seja, era um jovem que conhecia e praticava a palavra, que primeiro habitou em sua avó Lóide, ou seja, de geração em geração essa palavra foi compartilhada, e também alcançou a sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Continuando aqui no verso 2, verso 3, versículo 3, aliás, 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada para Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo, ele era um exemplo não apenas na comunidade cristã que ele era membro, mas diante da sociedade a qual ele fazia parte. Ele tinha um chamado ministerial. Aqui nós estamos falando de um jovem que tinha um chamado ministerial. Mas nem todos os nossos filhos terão chamado ministerial, mas eles serão homens e mulheres que podem e devem fazer a diferença na sociedade. São homens e mulheres que devem ocupar lugares de referência e que precisam impactar o mundo. Portanto, mais uma vez, aqui nós temos quem promove esse encaminhamento desse filho. É para o mundo que nós educamos os nossos filhos? É para o mundo que nós instruímos os nossos filhos? Não. Portanto, aquilo que está sendo ensinado na atual sociedade, dizendo que nós devemos educar os nossos filhos para o mundo, isso não é bíblico. Nós devemos instruir os nossos filhos de tal forma que eles
possam estar no mundo e viver no mundo e não serem influenciados, mas impactarem a sociedade, porque eles são sal e luz no mundo. É disso que nós estamos falando. E aqui é o caso de Timóteo. Aqui ele tinha um chamado. Ele tinha a boa obra para completar. Mas mais do que isso, ele era percebido, ele era visto como alguém que realmente cumpria e praticava a palavra. E isso fez diferença na vida dele, porque ele veio recebendo, não fala do pai dele. Aqui nós não vemos falar, só sabemos que era grego, mas nós não sabemos quem era ele. O que acontece? Mas nós tínhamos a representação e uma identidade forte de uma avó e de uma mãe, que estavam ligadas, conectadas com o conhecimento de Deus, vivendo a intimidade com Deus. E era dessa intimidade que elas compartilhavam com Timóteo, e Timóteo pôde fazer a diferença na geração dele, cumprindo um chamado ministerial. E lembrem, nossos filhos nem todos serão chamados para o ministério, mas eles são chamados para fazerem a diferença no mundo, seja como um governante, seja como um administrador de empresas, um CEO, não importa qual lugar que Deus vai colocá-los. Deus vai colocá-los em lugares altos. Para isso, eles precisam fazer diferença. Por isso, eles precisam estar alicerçados na verdade e na palavra de Deus. Eu até vou contar um caso específico aqui. Meu filho caçula, ele sempre me procura e fala assim: mãe, me conta um pouco das suas histórias, das suas experiências, né, daquilo que você tem vivido no seu ministério, naquilo que você faz em nome de Deus. E aí eu sempre conto uma história ou outra, eu compartilho com ele algumas lutas, algumas dificuldades, e aí eu mostro para ele o quanto que, no final, Deus sempre tem para nós, né, a oportunidade da gente de se desenvolver e crescer pela vida das outras pessoas. E ele sempre me procura e pede para eu contar. E aí isso me falou muito fortemente, ao lembrar dessa palavra que estava trazendo para vocês. Eu falei assim: gente, meu filho tinha tudo para perguntar qualquer outra coisa, mas ele veio me pedir, né, para eu compartilhar sobre o que Deus faz quando a gente está servindo Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Nossos filhos podem ter acesso a uma série de informações, a uma série de conhecimentos, mas essa intimidade da gente viver as coisas de Deus, eles só vão poder desfrutar conversando com a gente e ouvindo da nossa boca. Não tem tecnologia, não tem internet, não tem tecnologia, não tem internet que alcance a verdade dessa troca, olho no olho, presença, tempo de qualidade. Nós, da psicologia, da neuropsicologia, nós temos alguns testes que a gente fala assim: existem os testes que são padrão ouro. O que é teste padrão ouro? É um teste que ele traz resultados maravilhosos para a gente avaliar o paciente. Eu falo o seguinte: tenha com seu filho um tempo padrão ouro. Tenha com seu filho um tempo padrão ouro. O que é isso? Isso não importa se você vai ter 30 minutos com ele, mas faça daqueles 30 minutos os maiores 30 minutos na vida do seu filho. Meu marido sabe muito bem, eu não perco a oportunidade de conversar com eles. Às vezes eu chego de madrugada, às vezes eu estou fazendo coisas que eu vou até de madrugada, e aí eles me procuram e eu adentro madrugada fora, para dar atenção, para dar ouvido para eles. Porque eu escuto tanta gente no meu consultório, das 7 da manhã às 8 da noite, por que eu não vou escutar meus filhos? Por que eu não vou dedicar esse tempo para eles, para entender e saber as necessidades que eles têm? Então, eu falo, o tempo, né? O tempo ouro. Saibam que vocês têm muito a ganhar. Saibam que vocês têm muito a ganhar. E agora eu quero finalizar. Definitivamente, né? Vamos finalizar.
Qual que é o legado que você tem deixado para os seus filhos hoje? Eu quero que vocês reflitam. Qual é o legado que vocês têm deixado para o seu filho hoje? Se amanhã não for lhe dada a oportunidade de acordar, o que vão poder falar de você? O que vão poder dizer de Cristo na sua vida? Do que seus filhos irão se lembrar? Precisamos desenvolver uma prática diária marcada pela sabedoria, com atitude e desejo constante de aprender sempre e a fazer o que é necessário e certo para a nossa família, junto aos nossos filhos. É tempo de legado. É tempo de deixar para os nossos filhos o que eles não vão perder de forma alguma. Eles vão ganhar a vida eterna. É tempo de legado. Não negocie o teu legado. Depende de você e de mais ninguém. Não é a igreja, não é o pastor, não são os líderes, é você. A igreja vai te dar ferramentas, mas você precisa pagar esse preço lá dentro da sua casa. Amém, irmãos? Janice? Pastor, posso... eu gostaria, enquanto o pastor está